esta instituição, literatura angolana, muitas vezes também é ensinada numa perspectiva muito fechada. No caso, apenas alguns autores são tidos na academia. Mas este fato, ultimamente, vai mudando um pouco. Isto por quê? Porque vão surgindo alguns pesquisadores jovens, ousados, que vão trazendo uma nova perspectiva. Mas, começando pelo panorama, assim, do surgimento dos estudos em literatura, nós tivemos entre os anos 75, nos últimos anos do período colonial, isso é, os anos 70 até os anos 80 do século passado, a primeira instituição ligada às letras, isto é, a Faculdade de Letras, que estava situada na província da Huila. Esta faculdade de letras ensinava, sobretudo, a língua portuguesa, e com um fim educativo, este fim que agora vamos tê-lo no Instituto de Ciências e Educação, no caso o ICED, que é o Instituto Superior de Ciências da Educação. Então, há aqui dois andamentos do ensino da literatura em Angola. Um voltado à pesquisa, no caso, a Faculdade de Letras, que agora tornou-se Faculdade de Humanidades. Esta Faculdade de Humanidades tem 3 cursos, para não dizer 4 cursos de literatura. Ou seja, ela tem no seu plano de graduação um curso em literatura em língua portuguesa, tem um curso de língua e literaturas em língua francesa, tem também um curso de língua e literaturas em língua inglesa e um curso de línguas angolanas e literatura. Embora eu acho que este curso tem sido lecionado não de uma perspectiva como poderia ser, no caso, sendo um curso de línguas angolanas, no caso aqui línguas africanas de Angola, este curso deveria ser ministrado, por exemplo, nas línguas africanas, ou então, se tiver o português como língua de ensino, poderíamos ter depois também os trabalhos de fim de curso e até mesmo os trabalhos acadêmicos seriam então ligados a uma das áreas, a uma das línguas ditas angolanas. Mas isso não acontece. No caso, este curso de literaturas em línguas angolanas é muitas vezes semelhante ao curso de literatura em língua portuguesa, embora tenha algum caráter voltado à defesa das línguas angolanas. Mas é só ver que os trabalhos de fim de curso, por exemplo, e mesmo durante as próprias aulas, as disciplinas ocorrem todas em língua portuguesa, o que, por exemplo, seria diferente como se vê, por exemplo, na revista Ginga ICP, que quem quiser produzir em língua africana pode aí, assim, produzir e publicar o seu artigo. Bom, então, esta faculdade de letras que existiu na província da Huila, que é muito dentro de Angola, e eu acredito que ali os portugueses e aqueles que mais tarde vieram também a se tornar
ou a aceitar a nacionalidade angolana, escolheram aquela província para o curso para criar aí uma faculdade de letras, devido às condições climáticas. É uma província muito calma, de um clima fresco em relação às outras províncias, então o ambiente era propício para o surgimento aí de um local de pensamento, uma casa das letras. Mas, curioso, vi a abordagem sobre Moçambique, feita pelo professor Gilberto, e é curioso que em Angola também, nos anos 80, vai se fechar ou encerrar o curso de literaturas, ou seja, até nem se fechou o curso de literatura, mas vai se encerrar mesmo a faculdade de letras que existia na província da Huila. E o que se alegou na altura foi o seguinte: não era necessário se estudar letras, mas era bastante também bom se olhássemos para a questão do sistema vigente na altura. Ou seja, estávamos ainda num sistema do Partido Único, estávamos ainda diante de um ideal marxista-leninista e que muitas vezes alguma tendência totalitarista que podia então fazer com que os estudantes de letras ou os formados em letras, como tendem muitas vezes, quando bem formados, a questionar, a interrogar coisas, então quem na altura geria o país decidiu encerrar aquela faculdade. Mas surge já no início do século XXI, isto entre os anos 2002, 2004 ou 2006, surge a Faculdade de Ciências Sociais e Letras. Esta Faculdade de Ciências Sociais e Letras vai trazer uma outra abordagem de ensino da literatura. No caso aí, a literatura com um viés de pesquisa e não tanto com um viés de ensino como vai acontecer do outro lado. Eu deixei aqui claro dois aspectos. Quando falamos do ensino da literatura em Angola, temos dois ramos. Um ramo que é aquele ligado ao Instituto Superior de Ciências da Educação, que é muito voltado para o ensino da literatura no ensino secundário, e há a Faculdade de Letras, que agora se tornou Faculdade de Humanidades, que tem um viés mais ligado à investigação, à crítica literária e à divulgação de escritores e o seu contributo por meio da literatura. Mas surge um outro problema. Eu traria o problema na perspectiva, em primeiro lugar, do ensino geral. Ou seja, no ensino geral, o que é que acontece no ensino geral? Quase que não há ensino de literatura no ensino geral em Angola. Há, muitas vezes, uma hibridização da cadeira de língua portuguesa com a cadeira de literaturas, ou seja, aproveita-se o momento em que se ensina a língua portuguesa para também trazer à tona alguns extratos de textos que estão ligados então
aos escritores angolanos, muitas vezes, e também de alguns escritores portugueses, alguns escritores brasileiros e também alguns escritores africanos. O que é negativo? Negativo por quê? Porque o estudante, ele vai para a sala de aula estudar português como língua materna. Vai aprender gramática, vai aprender os dialetos, e muitas vezes ele não sabe, quando pega um texto ou o professor dá um texto, ele não sabe que está ali a aprender literatura, para ele está simplesmente a aprender também língua portuguesa, ou seja, por meio do texto. E vai se explorar muitas vezes nos próprios textos a questão gramatical, ou seja, questões voltadas à língua. E isto leva também, muitas vezes, os estudantes a olharem para a literatura com algum desdém. Mas o que é isso? Como é que se estuda a literatura? Os estudantes do ensino geral, como é que se estuda literatura? E muitas vezes, aqueles que vão fazer ciências humanas no ensino geral, eles têm a cadeira de literatura, mas em que ano? No último ano, só no 12º ano, é que esses estudantes têm a cadeira de literatura. E o modo como é ensinada essa cadeira é também um pouquinho, deixa um pouco a desejar, vamos assim dizer, na medida em que o método que se utiliza, no caso, o manual de literatura, traz aí uma mistura de conceitos de teoria da literatura, textos de escritores angolanos, traz ainda textos de escritores portugueses, e muitas vezes, quando nós olhamos para o tempo que o professor tem para lecionar esta cadeira, é muito pouco. E sendo pouco, o professor debate-se com o problema do ensino, da teoria da literatura, que o estudante não conhece, porque entrou para o ensino médio, no caso, entrou para o segundo ciclo sem noções, vem de uma família, muitas vezes, onde não há cultura livresca, e também este mesmo estudante vem de salas de aula, como é que se costuma dizer. Ou seja, a noção de escola, um lugar onde há biblioteca, jardins, um lugar de paz, um lugar próprio para aprendizagem, e mesmo as próprias estruturas, o modelo como se tem feito de escolas, deixam um pouquinho, não ajudam muito no processo de aprendizagem, porque não há aquele ar natural, são locais fechados, com ar-condicionado. Se calhar isso seria uma coisa mais geral a nível do mundo, não é? Que o modo como as escolas têm sido construídas também não ajudam muito. Mas voltando aqui ao assunto, vê-se que o estudante vai ao ensino médio sem noções de literatura e muitas vezes sem ter lido um livro. E posto neste ensino médio, só se fizer o curso de ciências humanas é que no último ano aprenderá alguma coisa de literatura. E as escolas carecem de bibliotecas. Se fizermos um recenseamento
das escolas angolanas, vamos ver que se calhar só 1% ou 2% é que tem bibliotecas. Então, como é que se vai incentivar o estudante a gostar deste campo das letras, no caso, a literatura? Não havendo muito incentivo, porque se hibridiza o ensino da literatura com o ensino da língua portuguesa, ou seja, aproveita-se do ensino da língua portuguesa, da cadeira da língua portuguesa, para se ensinar ou para se trazer extratos, e sem dizer ao estudante, muitas vezes, qual é o objetivo daquele extrato, tirando a componente linguística, vamos ter jovens que vão para a universidade, como acontece também em Moçambique. Vão para a universidade sem uma vocação para a literatura. E estes, quando vão para a universidade, normalmente eles vão com uma visão, vamos dizer, fundamentada. No caso, fundamentalizada, nem fundamentada é. No caso, do ouvir dizer. E ouvir dizer é muito ligado aos cursos de Direito, Economia e Medicina. Raras são as vezes em que o estudante vai para a universidade e diretamente se inscreve no curso de literatura ou língua e literaturas em língua portuguesa. No caso, o estudante vai, como aqui em Angola há duas opções, você faz a inscrição no curso de que gosta e tem uma segunda opção. E muitas vezes estes estudantes põem o curso de literatura, no segundo plano. Ou seja, se eu não passar não ter um acesso para a faculdade de Direito, então acredito que terei acesso na faculdade de Letras ou de Humanidades ou no ICED, no curso de Língua e Literaturas. O que é negativo, por quê? Porque vamos ter estudantes que não têm um foco. Estão no curso simplesmente porque devem estudar e não porque gostam do que estão a fazer. E estes estudantes também raramente defendem as suas monografias, e quando isso acontece é mesmo de lamentar. Ora, entrando para o ensino superior, o primeiro problema é o próprio estudante, que está ali e muitas vezes nunca antes tinha lido um só livro. Se formos a uma turma do primeiro ano de Língua e Literaturas em Língua Portuguesa da Faculdade de Letras ou do ICED, que é o ICED, que é o Instituto Superior de Ciências da Educação, no campo da literatura, e vamos ver que muitos estudantes nunca leram antes um livro. Por quê? Porque as escolas do ensino geral, como dissemos aqui, não têm, muitas vezes, não têm bibliotecas. A maior parte das escolas não tem biblioteca. E em casa não há muitas vezes a cultura livresca. Mas surge aí um outro problema, o problema dos professores. No ensino geral, isso já começa a se notar. Ou seja, temos no ensino geral, muitas vezes, para a cadeira de literatura, o diretor chama um professor de português. Vai bom, tu dás aula de português, então tu vais também, agora como essa é uma cadeira de 1 ano, vais também dar literatura. E o professor vai. O professor procura um outro conteúdo e vai ministrar essa cadeira. E nos próprios concursos públicos, seja para acesso de professores,
quase que não se fala da disciplina de literatura no ensino geral. E se houver vagas, é uma ou duas. Tanto voltando agora a este problema que vai depois se ver lá no ensino superior. Ou seja, no ensino superior nós temos dois problemas. No caso, o primeiro problema é o próprio estudante que está naquele curso porque não teve oportunidades de fazer, se calhar, medicina, direito ou economia. Estando naquele curso, ele não tem noções do curso, ou seja, falta de uma vocação, e depois há o outro problema, ou seja, o problema muitas vezes ligados também ao modo como os professores do ensino superior lecionam estas cadeiras de literaturas. Ou seja, os professores muitas vezes o que se nota é ele vai trazer uma vertente do ensino histórica e sem muitas vezes trazer o contemporâneo ou o moderno durante as suas aulas. Outro aspecto a se notar é também muitas vezes alguns professores que não dominando as disciplinas de literaturas são professores também, vamos dizer, de português, no caso, formados em linguística e só em linguística, que vão também dar aulas de literaturas. Temos também esses casos. E esses professores dão uma formação com problemas, também vamos assim dizer, porque o estudante não sai da faculdade com as ferramentas necessárias. E mesmo ao longo da própria formação, este estudante raramente produz, por exemplo, para jornais, para revistas, ou mesmo para a própria academia. Então, ele faz um ou outro trabalho, no caso, o trabalho de fim de disciplina, para terminar uma disciplina, e tem as aulas numa perspectiva histórica, que muitas vezes não há um foco, ou seja, o que é que se quer ensinar? O professor vai buscar um conjunto de aspectos históricos e muitas vezes mal passados historicamente, mas não traz ao estudante, ou seja, não traz aos estudantes os objetivos da ementa. No caso, bom, estamos a falar disso porque é necessário para compreender esse período, porque há uma relação entre a sociedade e a literatura, e a literatura e a própria sociedade. Então, peca-se nestes dois aspectos. Bom, outra metodologia que acontece, que nós podemos ter a nível das metodologias, então é esta a primeira, a vertente histórica do ensino das literaturas e sempre que possível, alguns bons professores procuram trazer materiais autênticos. No caso, ele próprio, com os seus recursos, vai trazer os seus livros, as suas cópias, para, com os estudantes, poder partilhar, para que eles assim possam fazer cópias, possam melhorar um pouquinho. Mas são raros os professores que assim procedem, na medida em que as faculdades têm bibliotecas, sim, mas estas bibliotecas são pouco frequentadas porque os estudantes muitas vezes também são estudantes e trabalhadores, e sendo estudantes e trabalhadores, eles vão ter pouco tempo para leitura ou pouco tempo para ficar na biblioteca. Encontramos muitas vezes as
bibliotecas ou pequenas bibliotecas de letras vazias, com poucos estudantes. Então fica a pergunta, se o professor, os estudantes muitas vezes não têm como comprar os livros e também não vão às bibliotecas, porque têm que trabalhar. Então há aqui um problema na formação destes mesmos estudantes. E então o que vai resultar muitas vezes no perfil de saída, muitos acabam desempregados, porque fazem um curso que não se lhes é da vontade, fazem um curso que muitas vezes eles mesmos também não aprendem muita coisa durante o curso, não têm estímulos para gostar tanto do curso, e tudo isso resulta de um problema estrutural, ou seja, desde a base até o ensino médio não se cultiva ou cultiva-se muito pouco o gosto pela literatura, pela leitura. E depois, quando vão para o ensino superior, tendo esses cursos como cursos secundários de segunda opção, eles vão acabar por fazer o curso e muitas vezes sem defender as suas dissertações, porque têm uma formação com muitos problemas. Tanto a nível da pós-graduação já é um pouquinho diferente, mas um pouquinho mesmo diferente, porque nós temos muitas vezes estudantes que vão à pós-graduação fazer um mestrado em literaturas, e estes, porque aqui nós só temos ainda mestrados em literatura, não temos ainda um doutoramento, estamos para ter possivelmente no próximo ano. Muitos estudantes vêm do ISED, ele faz a formação, ensino de língua portuguesa e vai se inscrever para a pós-graduação, mas ele vai fazer a inscrição para o curso de português, ou seja, ensino para português, linguística portuguesa. E este estudante também muitas vezes não tem um lugar no mestrado em língua portuguesa, porque é um mestrado relativamente mais concorrido do que o mestrado em literaturas. Então ele acaba por ter como segunda opção também o mestrado em literaturas em língua portuguesa, francesa ou inglesa. No caso, a questão de se olhar o curso de literaturas como um curso de segundo plano, uma escapatória, por assim dizer, está muito presente a nível da licenciatura da parte dos estudantes e a nível da pós-graduação, no caso dos mestrados, também. Porque nós vamos ter, muitas vezes, nas pós-graduações, estudantes que têm, nas pós-graduação em literatura, quero dizer, estudantes que têm dificuldades no que concerne às bases de teoria da literatura. Vamos ter estudantes com essas dificuldades. Estudantes que ainda não conhecem, por exemplo, a vertente histórica das próprias literaturas que vão estudar. E estão na pós-graduação. Também isso vai trazer o mesmo problema da licenciatura, ou seja, poucos serão os estudantes que vão defender as suas dissertações na pós-graduação em tempo recorde, porque a maior parte carece de bases quando se trata das literaturas e da teoria da literatura. Uma parte que eu gostava de trazer aqui é as informações dadas pelo professor Helder. Professor Helder,
é um jovem que fez a graduação em administração e tradução, língua, administração e tradução, e este professor começou a dar cursos de literatura, porque ele gosta de literatura e é também escritor, começou a dar alguns cursos com o seu movimento Literagres. Começou a dar uns cursos assim livres, em forma de extensão, muitas vezes, e destes cursos têm saído alguns jovens que têm já um olhar diferente da coisa, ou seja, tem algum gosto e tem alguma metodologia, e são estes jovens que vão muitas vezes dando alguma força no campo dos estudos em literatura internamente, seja aqui em Angola. Portanto, é isto que eu podia dizer para começo de conversa. Não sei se me alonguei muito, professor Timbani. Não, não se alongou muito. Eu agradeço muito, professor João, por essas reflexões e essa procura permanente das soluções, né? Nós temos problemas muito graves, né? No âmbito da educação e, especialmente, na área da literatura, né? Essas dificuldades, nós também aqui na Unilab sentimos um pouco disso, né? Porque esses alunos, né, esses alunos angolanos que nos chegam aqui, alunos moçambicanos que nos chegam aqui, alunos